Bom, se tratando do processo de reprodução, pegando como base a classificação das briófitas, nós vamos ter aqui essa representação, na qual nós vamos ter, né, aqui representando a estrutura, né, de um musgo, tá? Aqui nós temos um musgo do sexo masculino e aqui um do sexo feminino. Vale ressaltar que a estrutura, né, das plantas, elas são divididas em esporófitos e gametófitos, e o termo a gente já consegue associar, tá? Lembrando aí que o esporófito se refere à região da planta onde vai ser responsável pela produção dos esporos, e o gametófito é a região da planta na qual vai ser responsável aí pela produção dos gametas, ok? Nesse caso, nessa situação aqui, nessa representação, nós vamos ter a estrutura do anterídeo. O anterídeo corresponde justamente ao gametófito masculino, que é a estrutura masculina responsável pela produção do gameta masculino. Então, qual é a estrutura que vai produzir, tá, o gameta masculino nas plantas, no caso das briófitas? O anterídeo, tá? E quem é o gameta masculino? O anterozoide. Aqui do outro lado, nós vamos ter a representação de um musgo do sexo feminino. E aí nós vamos ter também a mesma situação, onde o arquegônio é a estrutura responsável por produzir o gameta feminino, que no caso é a oosfera, tá? Então, quem vai produzir o gameta feminino na oosfera é o arquegônio, portanto, o arquegônio é o gametófito feminino. Aqui nós já vamos ter a estrutura do gameta masculino, tá? Que é justamente o anterozoide, onde ele sai da estrutura da planta, e aí como nós vimos que no ciclo de reprodução das briófitas é necessário água, né? Água, justamente um meio aquoso para que esses gametas eles possam de fato, né, se locomover, já que eles são providos de flagelo, e chegar até a estrutura, né, do musgo feminino e sofrer um processo de fecundação juntamente com a oosfera, ok? Então aqui o anterozoide vai se fecundar com a oosfera, na qual vai permitir aí a formação do embrião, tá? Nós vamos ter aqui uma célulazinha se dividindo, se originando aqui para formar a estrutura do embrião, ok? Dando aí formação ao que a gente chama de esporófito, tá? Então, é como se essa representação bem aqui nós tivéssemos a estrutura do gametófito e aqui nós vamos ter a representação da estrutura do esporófito, que é justamente o esporófito, é a região onde vai formar, né, o esporângio, na qual os esporângios vão produzir os esporos. E vocês percebem nessa imagem que os esporos eles estão sendo liberados. Observe, a estrutura reprodutora, a estrutura que guarda os esporos no ciclo de reprodução das briófitas, nós damos o nome de calíptra, certo? Uma estrutura pouco visível, tá? Como já foi comentado antes que as briófitas, né, elas são classificadas como criptogâmicas e as plantas classificadas como criptogâmicas são justamente aquelas que apresentam estrutura reprodutora pouco visível. Aqui vocês estão percebendo porque a nível, né, de explicação, mas na real a gente não consegue identificar, tá, com tanta facilidade assim. Então é como se elas tivessem estrutura reprodutora escondidas. E aí, no caso, elas vão produzir esses esporos dentro da sua estrutura. Com a ação do vento, esses esporos são liberados no ambiente. E aí, caindo em solo fértil, em solo favorável, né, vai ocorrer justamente o que a gente está vendo aqui, essa representaçãozinha, tá? Que é um processo de germinação, tá? E no processo de germinação, a gente começa a identificar um novo musgo sendo formado, né, pela estrutura do gametófito, ok? Então, perceba que inicialmente o gametófito é produzido, posteriormente, tá, é que a estrutura do esporófito aqui vai ser produzida, ok?
Lembrando que, diante desse ciclo, nós vamos perceber a seguinte situação, tá? A estrutura do gametófito, ela é haploide, tá? Ou seja, ela tem uma quantidade de número de cromossomos reduzidas. Mas quando acontece bem aqui um processozinho de fecundação, nós já vamos ter a formação de um embrião, na qual ele vai ser diploide, 2N. E aí, consequentemente, essa estrutura do esporófito, que vai se formar por meio do embrião, ela vai ser diploide. Então, o esporófito é diploide e o gametófito é haploide. Professor, e os esporos que vão estar saindo de dentro do esporófito, né, do calípta do esporófito? Bom, os esporos, para eles serem originados, eles vão sofrer um processo de divisão por meiose, uma divisão celular, na qual tem por intuito reduzir a quantidade de número de cromossomos dessas células. Então, os esporos, no caso, eles vão ser haploides, certo? Recapitulando, gametófito, haploide, esporófito, diploide, porque se forma por meio de uma fecundação, tá? E dentro dos esporófitos vai ocorrer um processo de divisão por meiose, na qual vai originar esporos haploides, tá certo? Passando para o ciclo de reprodução das pteridófitas, né, nós já vamos perceber algumas mudanças. Lembrando que é um ciclo na qual também depende da água para ocorrer o seu processo de fecundação, assim como no caso das briófitas, ok? Detalhe, as pteridófitas, né, são plantas na qual elas já vão apresentar algumas características evolutivas, tá? Vamos aqui. Aqui a gente tem a estrutura de uma samambaia, tá? Um dos principais representantes dessa classificação de plantas, né? No caso das pteridófitas. As samambaias, elas vão apresentar raízes na sua estrutura, vão apresentar um rizoma, que esse rizoma corresponde justamente a um caule, que se desenvolve de forma transversal, certo? Paralela ao solo. E aqui nós vamos ter a estrutura das folhas, tá? Interessante colocar para vocês que na estrutura das folhas, se vocês derem até um zoom nessa imagem aí, vocês vão perceber que tem uns pontinhos, né, na estrutura foliar. Então, isso corresponde justamente o quê? A estrutura reprodutora dessas plantas, que no caso são os soros, que nós vamos já ver logo em seguida, tá? E aí eu coloquei os soros, a representação, nessa parte, né, da frente mesmo da folha, tá? Da estrutura foliar, para que vocês pudessem perceber como é que é a estrutura dos soros, embora eles se desenvolvam, né, na parte posterior, tá? Aqui a gente tem a estrutura da folha, né? Logo em seguida nós temos aqui uma representação dos soros, que os soros são justamente aí as estruturas reprodutoras na qual vão produzir os esporos, né? Então, dentro dos soros aqui vão ser produzidos os esporos dessas plantas, ok? Lembrando que nem toda planta vai produzir o soro, como no caso da samambaia, a estrutura reprodutora do soro, como a samambaia, tá certo? Alguns vão produzir outras estruturas reprodutoras, que no caso nós chamamos de esporângios, tá? Então, vamos lá. Aqui, só uma imagenzinha para destacar mais, né, a estrutura do soro e os esporos sendo produzidos dentro, né, dessas estruturas. Quando esses soros, eles são rompidos, eles se abrem, né, porque às vezes a gente pega na samambaia, toca nela, aquele ato de tocar ou pela própria ação do vento, a gente acaba rompendo a estrutura dos soros. E quando os soros são rompidos, os esporos, né, o que contém dentro deles, é liberado no ambiente. Então, aqui nós temos uma demonstração do soro, né, contendo aí os esporos dentro da sua estrutura. E quando a gente toca, né, na estrutura foliar da samambaia ou pela própria ação do vento, eles são rompidos e liberam aí os esporos no ambiente. Esses esporos, quando eles caem no solo fértil, umedecido, favorável, né, ocorre aí o processo de germinação, ou seja, o desenvolvimento desses esporos. Eles passam a se dividir em várias células, permitindo aí o desenvolvimento da planta. E a estrutura inicial de formação da planta nós vamos ter aqui, que é o prótalo, tá?
uma estruturazinha jovem, na qual nós vamos ter aqui nesse esquema a representação tanto do gametófito masculino como do gametófito feminino. Essas estruturas que representam basicamente, né, como se fossem raízes aqui, tá, os pelinhos, corresponde justamente ao anterídeo, que é a estrutura do gametófito masculino, na qual vai produzir o anterozoide, que é o gameta masculino. E aqui onde tem esses pontinhos, tá? Essa região, nós vamos considerar que essa região corresponde justamente ao arquegônio, que é o gametófito feminino, na qual vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera, ok? Então, essas estruturas do gametófito e dos gametas, tanto nas briófitas como nas pteridófitas, são características comuns, ok? Consequentemente, o anterozoide, né, por ser o gameta masculino, vai se ligar aqui à oosfera, que vai ser produzida justamente nessa região do arquegônio. E aqui, detalhe, nós temos aqui uma estrutura hermafrodita. Aqui é uma planta hermafrodita, tá? Então, as plantas, elas também podem ter essa característica de apresentar sexos separados ou serem hermafroditas, né? Apresentar os dois sexos numa única planta. Que aqui, nesse caso da samambaia, nós vamos ter essa representação. Então, interessante colocar esse detalhe aqui para vocês. Aqui logo em seguida, né, nós vamos ter o desenvolvimento do embrião, certo? Já apresentando, né, a estrutura foliar aí em desenvolvimento, que posteriormente, né, depois de um bom tempo, nós vamos ter aqui a estrutura, né, de uma samambaia já formada, ok? Voltando aí à estrutura inicial do ciclo de reprodução, né, dessa planta, ok? Então, esse é o ciclo de reprodução das pteridófitas.